Eu não sei exatamente o porquê disso, mas eu simplesmente não vi isso em lugar nenhum. Um tempo atrás eu debati com um amigo meu e ele estava defendendo que o livre-arbítrio não existe. E ele tinha realmente bons argumentos. Eu cheguei em casa meio encucado e pensei, bom, deixa eu ver a opinião de outras pessoas. Quem sabe eu não vejo bons argumentos a favor do livre-arbítrio. Pesquisei no YouTube e... nada! Ok, qual é o problema? Por que tudo relacionado a livre-arbítrio no YouTube é você não tem livre-arbítrio? Qual a paranoia dessas pessoas? E é por isso que eu vim fazer esse vídeo. Já deixando claro, eu não sou nenhum dono da verdade, mas depois de pesquisar um pouco sobre isso, eu cheguei à conclusão que todo mundo tem sim livre-arbítrio. Vamos lá. O experimento de Libet. Esse é um dos principais argumentos citados quando se fala de livre-arbítrio. Foi um experimento realizado na década de 1980 por Benjamin Libet, que buscava rastrear a atividade neural durante uma decisão. Como funciona? Um participante sentado em uma cadeira, com o cérebro monitorado por eletrodos, observa à frente um relógio com um marcador girando. No experimento, os participantes tinham que erguer a mão quando quisessem e memorizar em qual ponto do relógio decidiram levantar a mão. O experimento revelou que o cérebro mostra atividade antes que a pessoa perceba estar consciente da decisão. Porém, isso costuma ser exagerado. A tese que seu cérebro tomou a decisão, você apenas ficou consciente depois, não é exatamente correta. O experimento apenas mostrou que existe um pré-processamento neural antes da ação, e isso ocorre em questão de milissegundos. Os principais problemas desse experimento começam por uma questão central. Da onde surge a consciência? Cientificamente falando, uma das visões mais aceitas é que a consciência emerge de uma atividade contínua do cérebro. Ela não vem de um lugar específico. A vontade de comer um pacote de bolacha com saco e tudo, com café, uma banda de cuscuz. Sendo assim, não tem como dizer o momento em que a decisão passou a ser consciente, ou se realmente a pessoa não tomou uma decisão. Outra questão é que a decisão no experimento não envolve um raciocínio complexo. O cérebro possui funções diferentes para tarefas diferentes. Dessa, olha, tudo começa com essa coisinha aqui, a glândula pituitária. Pode ser pequena, mas ela tem grandes planos. Então é realmente provável que o seu cérebro tenha um sistema de escolha aleatória, porque isso não envolve raciocínio. E se envolve raciocínio, o seu cérebro realmente vai ter atividade antes que você realmente tome uma decisão. Afinal, você tem que pensar no que vai fazer. Além disso, mesmo que o experimento revelasse que você só se torna consciente de uma decisão previamente estabelecida, ele ainda não explica da onde vem essa decisão. Por isso, o próprio experimento pode ser usado para defender que sua alma tomou a decisão, o seu cérebro só aceitou. E eu sei que essa hipótese não é aceita pela ciência. É claro que muita gente não considera esse tipo de resposta válida. Então assim, se você acha que o seu cérebro só se tornou consciente da sua decisão, não pode negar a possibilidade dela vir da sua alma. O demônio de Laplace. Outro ponto que surge nessa discussão é o chamado demônio de Laplace. Resumindo a teoria, se algo, nesse caso um demônio, tivesse acesso a todas as informações possíveis sobre cada átomo do universo, posição, velocidade, spin, frequência e todas as demais propriedades, seria possível prever o futuro com perfeição. Na teoria até que faz sentido, na prática, nem tanto. O primeiro grande problema é que, ao que tudo indica, o universo não funciona de maneira 100% determinística. Diversos aspectos na física moderna apontam nessa direção, começando pelo mundo microscópico. Na mecânica quântica, por exemplo, que você só não consegue determinar onde uma partícula está. Você tem que usar matemática probabilística para quase tudo na física quântica. Isso já sugere que, no nível fundamental, o universo inteiro funciona de forma totalmente imprevisível. Outro problema do demônio de Laplace aparece nos sistemas caóticos, como o problema dos três corpos. Em termos simples, prever o movimento de dois corpos se puxando é algo previsível matematicamente. Mas, quando você adiciona um terceiro corpo, o sistema pode se tornar extremamente sensível às condições iniciais, gerando um comportamento caótico.
Minúsculas diferenças nos estados iniciais crescem de forma exponencial, tornando a previsão a longo prazo muito difícil. Agora, imagine, aplica isso na escala do universo, com cerca de 10 elevada a 80 átomos, ou 10 seguido de 80 zeros. Agora vamos começar a multiplicar fótons, elétrons, prótons, nêutrons e todas as propriedades associadas, posição, momento, spin, vibração, interação, espaço-tempo e inúmeras outras variáveis adicionais. A complexidade cresce de forma absurda. Ah, mas estamos falando de um demônio. Não, você está supondo um deus. Já não estamos falando apenas de uma inteligência muito avançada, mas de alguma coisa com capacidade divina. Por isso que o demônio de Laplace é muito mais visto como um experimento filosófico do que como uma possibilidade realista. Dizer que o futuro é perfeitamente calculável entra em choque com tudo que a gente observa. O futuro até pode seguir leis naturais, mas isso não significa que ele seja previsível em todos os níveis. Eu poderia me estender aqui e entrar na teoria do caos, mas acho que eu não preciso. Bom, vamos concordar com uma coisa, nós vivemos num sistema caótico. Então o livre-arbítrio ainda não existe, ele vem puramente de aleatoriedade. Também não. Eu entendo a ideia de querer levar as coisas pro extremo, mas não é assim que o mundo funciona. A gente vive em um perfeito meio termo, e foi isso que deu origem à vida no fim das contas. Além disso, se você vai jogar xadrez e sabe o mínimo do jogo, você não vai tomar decisões baseadas em aleatoriedade. Vai? Mas eu saberia se eu tomasse? Não, e é exatamente esse o ponto. Você sabe que tomou uma decisão baseada em lógica. Você tem a percepção da sua própria decisão. Então, toda ação humana é baseada em livre-arbítrio? Também não. Como eu disse, a gente vive no meio termo. Você é afetado por fatores biológicos, sociológicos e culturais. E isso não significa que você não tenha a liberdade de decisão. Só que ela pode ser tendenciosa. E isso vem de um lugar bom. Afinal, você tá lá na caverna, vê teu parceiro morrer depois de comer uma fruta. Você tomaria a decisão de não comer essa fruta baseada em livre escolha? Muito provavelmente não. Você viu que aquilo faz mal. E isso não veio de você. Veio de uma observação do ambiente. E isso se replica para as ações do dia a dia. Você tem tendências subconscientes não determinísticas para te auxiliar, não para definir quem você é. E eu vou mais além. Eu tenho quase certeza que você sabe quando a escolha não veio de você. A gente pode começar com os escravos que querem ser livres. Eles sabem que não são livres e que não têm escolha. Se você não tivesse liberdade alguma, ser ou não ser escravo não faria diferença. Assim como não faz diferença para um cavalo servir de montaria, ou um pássaro que passa a vida inteira numa gaiola. E até em pequenas ações. Por exemplo, quem fuma. Se você perguntasse para essa pessoa, se você pudesse apertar um botão mágico que te faz parar de fumar e não te traz estresse nenhum, você apertaria? A resposta na maioria dos casos vai ser sim. Porque fumar não é uma decisão livre, é a porra desse cérebro de macaco falando mais alto, implorando por nicotina. E piora, porque a pessoa sabe disso, ela sabe que não tá fumando porque quer, mas porque ela precisa do alívio. E tudo me leva a crer que sim, existe livre-arbítrio, e que ele emerge de 3 coisas funcionando ao mesmo tempo em harmonia: ruído, tendência e decisão. Decisões têm sim partes aleatórias, partes tendenciosas e principalmente a parte que você decide porque quer. Mas se eu tenho livre-arbítrio, então por que eu não posso bater os braços e sair voando? Tenta não confundir livre-arbítrio com liberdade restrita, são coisas diferentes. Livre-arbítrio é a capacidade de escolher livremente entre opções, e no mundo em que a gente vive, as opções são praticamente infinitas, mas ainda dentro do real. E o mais mágico disso é que você tem que lidar com os resultados da sua decisão. O que você faz influencia no mundo. Você tem ideia disso? Além do mais, você é perfeitamente livre para ir atrás de inventar algo que possibilita você sair voando batendo os braços. Tudo vai depender de você. Olha que coisa boa. Agora, saindo um pouco da filosofia e da física, vamos entrar na religião. Eu sou cristão. Eu acho que a maior parte da Bíblia está correta. E o problema conflitante dentro desse aspecto é as profecias. Vamos ao exemplo mais famoso. Judas Iscariotes. Se você leu a Bíblia corretamente, você sabe que a traição e a crucificação de Jesus é uma coisa que já estava prevista. Mas aí tem um problema, né? Judas pode ser culpado por fazer algo que já estava previsto? Olha, eu vou dar minha visão sobre isso, e a resposta é não. Eu li a história de Jesus, e o que dá pra ver o tempo todo é:
Jesus age da exata forma que tem que agir para algo acontecer. Jesus já sabia que Judas o trairia e disse isso na cara dele um dia antes. Jesus disse para Pedro: você vai me negar 3 vezes. Ele sabia que seria crucificado e não saiu correndo. Então eu vejo isso como toda uma arquitetura para que se cumpra como foi dito. E Judas não tinha escolha, ele trairia Jesus querendo ou não. Não porque ele estava predestinado, mas porque Deus jogou exatamente da forma que teria para que tudo acontecesse daquela exata forma. Jesus, quando estava morrendo, falou: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. E é verdade! Você não pode jogar um carneiro pros lobos e culpar os lobos por comer o carneiro. Foi você que jogou o carneiro. Jesus era o superior ali, Deus era o superior ali. E eles são mais responsáveis pelas próprias ações. Se Jesus sabia o que ia acontecer, ele não pode ficar culpando quem fez conforme ele queria que acontecesse. Entende a lógica? Se eu enfio o dedo no formigueiro, eu não posso ficar bravo porque as formigas me picaram, porque eu sei o que vai acontecer quando enfiar o dedo ali. Isso quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Não. Só quer dizer que as suas escolhas são irrelevantes perante ao plano de Deus. O que é verdade. Se Deus quer fazer alguma coisa, é você que vai impedir por acaso? Não. Então deixa eu ser claro aqui, profecia não é um futuro determinístico. É simplesmente Deus dizendo: eu vou fazer isso aqui, ó. Onisciência. Ah, mas isso faria com que ele não fosse onisciente. Mais ou menos. Primeiro a gente tem que entender o que você chama de onisciência, porque saber de tudo não implica saber de algo que não existe. É meio complicado explicar essa linha, mas eu vou partir da premissa que ele sabe de tudo, do passado, presente e futuro. A primeira coisa que você tem que entender é: livre-arbítrio não pode coexistir com um futuro pré-determinado. Simplesmente não pode. Se as coisas sempre vão acontecer exatamente de um jeito, então livre-arbítrio não existe. E como já demonstrei com explicação científica, existe sim. Então, Deus não sabe do futuro? Olha, eu não sei o que Deus sabe, mas se for para supor, eu diria que ele conhece tudo que pode existir ou deixar de existir. Cada uma das possibilidades, cada mínima mudança, cada mínima ação. Seria tipo jogar xadrez com alguém que conhece cada uma das 10 elevada a 120 partidas diferentes, como se fossem os cômodos da própria casa. E eu não sei você, mas pra mim isso torna Deus muito mais poderoso do que dizer que ele conhece um futuro que já existe. Esse tipo de onisciência simplesmente escapa do escopo imaginável para um ser humano. É algo muito absurdo e mostra que Deus realmente é Deus. Acabou. E lá se vai mais um vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Eu peço, por favor, que você deixe o like, porque esse vídeo deu trabalho. Sério, sabe aquela ceninha rapidinha dos tabuleiros de xadrez? Eu tive que fazer um código do zero, de 2 IA que jogam xadrez. Sim, aquelas partidas aconteceram. eu fiz um código em Python para poder fazer elas... para poder fazer 2 IA jogar uma contra a outra e renderizar isso, né? Eu vou até deixar o link do GitLab na descrição. É isso. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Compartilha porque eu quero. Valeu, galera. Até outro vídeo.